Irmãos, eu já não aguentava mais tanta ligação, tanta cartinha chegando de cobrança. Eu clamava, eu chorava, eu dizia: Deus, o Senhor sabe que não foi eu e eu não posso pagar, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Isso está me tirando da comunhão. Irmãos, em um certo dia, eu estava trabalhando, e ali as minhas filhas na minha casa ligou para mim e disse: mãe, a Unibanco ligou e disse para você entrar em contato urgente. E passou para mim o número, irmãos. Ei, creia que Deus está aqui e Ele tem a vitória para você. Não importa a situação, não importa o que você precisa, o importante é você adorar. Irmãos, eu liguei, peguei aquele telefone, eu liguei. E lá do outro lado, Departamento Jurídico Unibanco, bom dia, Gabriel. Oi, Gabriel. É que ligaram para minha casa, deixaram esse telefone aqui, ele dá seu nome, eu dei meu nome. E aí eu comecei a falar: Daniel, aconteceu isso, Gabriel, aconteceu isso. Ele: pois não. E ele disse: pronto, você já terminou de falar? Eu disse: sim. Ele falou: o que eu vou te dizer agora é que a partir deste momento você só deve para Deus e para mais ninguém. Irmãos, eu moço, e o telefone pim. Eu falei: meu Deus, que homem sem educação. E daí a pouco eu falei: não, meu Deus. Aí corri para minha amiga que trabalhava comigo. Eu falei: Neide, o homem fechou o telefone, desligou o telefone na minha cara. Só que ele disse que eu só devo para Deus a partir de agora. Estranho. Aí eu vou ligar de novo. Ela falou: não, faz o seguinte, Fátima, quando você sair daqui, você vai no banco e vê se foi verdade mesmo isso que ele falou lá do outro lado. Irmãos, eu saí do serviço à tarde, a primeira coisa que eu fui foi no banco. Aí eu olhei lá, não tinha dívida nenhuma. Eu olhei para ela, irmãos, louvado seja Deus, nós íamos embora juntos, morávamos juntos. Eu falei: Neide, amanhã eu vou ligar para agradecer o Gabriel. Cheguei no serviço no outro dia de manhã, irmãos. Liguei para lá. Departamento Jurídico Unibanco, Antônio, bom dia. Eu: bom dia, Antônio, por favor, o Gabriel. Ele: que Gabriel? Eu falei assim: ontem eu conversei com o Gabriel e eu queria falar com ele novamente. Ele falou assim: moça, eu tenho 8 anos somente aqui nesse departamento e nesses 8 anos não teve nenhum Gabriel aqui. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Eu disse: mas moço, ele falou assim: dá o seu nome, dá o seu CPF, dá o seu documento. Eu dele: por que você não disse que queria saber da conta que você quitou ontem? E louvado seja Deus, não está querendo saber se já está tudo ok. Já está, pode movimentar normal. Já foi dado baixo. Irmãos, este é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. Este é o Deus, irmãos, que vela por tua palavra para abençoar os santos na terra. Só precisamos ser adorador por excelência. Deus não quer, irmãos, que pregamos bonito, que falamos bonito, que se apresentamos bonito. Deus quer um coração em adoração. Deus quer alguém, irmãos, com santidade. Deus quer alguém que realmente tem uma aliança com Ele. Irmãos amados, agora eu vou entrar no testemunho aonde eu fiquei 3 horas dentro de um necrotério. E ali a família já tinha sido avisada, já estavam preparando, irmãos, para fazer o meu velório, dando entrada nas documentação. Louvado seja o nome do Senhor. Começou assim. Louvado seja Deus, há 35 anos atrás, assim, irmãos, eu aceitei a Jesus, porque eu estava cancerosa. Eu vou começar pelos detalhes, irmãos, que eu vim para Jesus, para vocês entenderem que quando nós damos um passo de verdade para Jesus, Ele nos abraça. E se nós permanecermos em fidelidade, Ele jamais, irmãos, vai nos deixar só. Em nenhuma ocasião estaremos sozinhos. Irmãos, quando eu nasci
num centro espírita. Meus pais eram chefe do terreiro de Umbanda. E ali, irmãos, eu fui apresentada para 7 demônios quando eu nasci. E quando eu tive, uns detalhes, eu nasci paralítica, com os 2 pés virados para dentro. Foi criar os primeiros cabelos na minha cabeça com quase 4 anos de idade. Eu andei com 3 anos de idade, eu precisei usar bota de gesso. E assim, irmãos, quando eu completei 11 anos para ganharmos tempo, eu estava estudando juntamente com minhas amiguinhas de escola. Quero dizer para as crianças, vocês têm que falar de Jesus também, preste atenção. E tinha uma menina, irmãos, com aqueles cabelos longos, bem comportada. E ali ela olhou para mim e falou assim: Fátima, eu gosto tanto de você. E eu queria que meu Jesus salvasse você. Eu falei: mas eu não gosto de crente. Aí ela falou assim: mas Jesus é tão bom, ele transforma. Eu falei assim: olha, se você ficar falando de crente para mim, eu vou deixar de ser sua amiga. Eu não quero ouvir isso. Aí ela falou: Fátima, eu vou te falar só um pouquinho. E eu prometo que nunca mais eu vou falar. E eu vou ser sua amiga até quando você querer. Ela olhou para mim e falou assim: o meu Jesus manda te dizer. Ela tinha 10 anos e eu tinha 11. O meu Jesus manda te dizer que se você não vir por amor, você vai vir pela dor, porque ele escolheu você dentro do ventre da tua mãe. Pronto, Fátima, eu não vou falar mais. Quando eu completei, irmãos, 14 anos, eu fiquei cancerosa. O câncer comeu todo o meu pulmão esquerdo e já estava passando para o direito. Os médicos chamou os meus familiares, após um tempo de tratamento, e disse: olha, ela só tem 3 meses de vida. E quando, irmãos, aleluia, o médico falou isso, saiu todo mundo chorando dali. Até então eu ainda não sabia que eu estava condenada à morte. Aí eu cheguei em casa morrendo de dor, com 15 anos apenas, irmãos. Morrendo de dor, inchada, com falta de ar. Eu falei: eu vou procurar um programa para me distrair. Aí eu fui procurar um tal de Correia que eu gostava. E quando eu apertei o rádio, olha como a oração do justo tem efeito. Quando você ora, move céu e terra ao teu favor, porque Deus ouve. Quando eu apertei o botão, tinha um santo de Deus lá, ouvinte de casa. O meu Deus está indo ao teu encontro aí, ele vai te curar. E eu falei: eu não gosto desses crentes. Desliguei o rádio. Quando eu desliguei o rádio, tudo começou a virar na minha frente. Eu segurei para não cair, toda torta, apertei o botão de novo. Ele disse: se você não crê, eu creio. E eu vou orar e o meu Deus vai te curar. E agora? Ei, crente, união traz unção, aleluia. União traz Deus, união, aleluia. Louvado seja Deus, provoca milagre. E ali, irmãos, eu falei assim: duvido, dei aquela gargalhada diabólica, que hoje eu sei que foi o diabo que me usou. Eu disse: duvido. Mas se isso aconteceu, eu vou ser crente, porque eu sabia o quanto eu estava sofrendo, irmãos. E ali ele falou: dobra o seu joelho aí. Eu dobrei o joelho e fiquei ali, irmãos, louvando da oração dele. E quando eu levantei, ele falou: procura a tua enfermidade. As minhas pernas, que parecia de uma mulher quando está perto de dar luz, enorme, toda inchada, eu olhei e estava murchinha. Eu falei: que estranho. Eu não podia, irmãos, nem dar um passo, que eu ficava... E aquela dor, eu já começava a ficar amarela. Aí ele falou assim: corre aí na sua casa, Jesus te curou. Eu dei uns passos para frente, um passo para trás. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a correr para lá e para cá, irmãos, não senti nada. Eu falei: e agora? Eu vou ter que ser crente. Irmãos, o diabo é terrível. Eu falei: não, só se o médico disser que eu estou curada, aí eu vou ser crente. Ali corri, irmãos, na casa da minha tia, que ela estava com a minha mãe, onde o médico tinha dado o diagnóstico. A minha tia falou assim: não, mas o doutor Antônio conversou com a gente ontem, não vamos, não. Eu falei: por favor. Que foi no dia seguinte que eu fui na casa da minha tia, o dia após eu ter sido curada. Aí, irmãos, eu insisti, chorei, porque eu queria ouvir do médico que eu não estava curada para não ser crente.
Só que até então eu não sabia que eu era cancerosa. E a minha tia foi, quando chegou lá, ela falou: doutor Antônio, minha sobrinha, que é os exames assim. E ele: não, ontem eu já conversei, não tem mais o que fazer, não sei o que, eu já comecei a ficar assustada. E minha tia chorava: doutor, mas não tem o que fazer. Eu falei: doutor, por favor, se o senhor não fizer, nós vamos em outro lugar, porque eu preciso. Depois eu conto para o senhor. E eu tinha contado para minha tia, e ela era crente desviada. E o doutor me pediu, chamou o Pedro, o enfermeiro, foi fazer os exames, irmãos. Lá veio o enfermeiro com os exames. O doutor olhou e falou: esse exame não é da Maria de Fátima. É, doutor? Não é. É, doutor, vai lá e faz de novo. Fez novamente, irmãos, voltou. O doutor olhou e falou: não, tem alguma coisa errada. Ele coçou a cabeça. Ele foi, ele mesmo, fazer todos os exames. Eu fiquei ali, irmãos, quase 20 horas para fazer 3 vezes os exames. E o doutor Antônio chegou dentro do consultório, olhou para minha tia e falou: dona Júlia, o que eu disse ontem? Minha tia chorava. Que ela só vai viver 3 meses, porque o câncer já acabou com o pulmão esquerdo, já passou para o direito e não tem mais jeito. Ele falou: olha, eu tenho 38 anos de medicina. Ele passava a mão na cabeça e dizia: eu nunca vi isso. Ontem eu disse que ela iria viver apenas 3 meses no máximo, mas hoje quem sabe do tempo de vida dela é aquele lá em cima, aleluia. Ela não tem nada, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu falei: tia, me leva para a igreja dos crentes. Corri, irmãos, encontrei a igreja aberta, já estava numa bênção apostólica. Eu disse: moça, eu quero ser crente, aceitei a Jesus, estou aqui, irmãos. Nesse tempo de Covid, eu tive contato com pessoas de Covid para orar, para repreender, e para a glória de Deus, nem que pá eu fico, porque Deus me deu um pulmão novo, aleluia, para a honra e a glória do nome dele. Aleluia! E aí eu comecei a caminhar com Jesus, irmãos. Passei por vários processos. Deus vai permitir outros dias de eu estar aqui para contar para vocês, mas vamos lá. Aí, irmãos, 3 anos depois eu me casei, e os médicos disseram que eu não podia ter filho. E eu olhei para cima e falei: Deus, o Senhor me curou do câncer, eu quero 2 meninas. E, irmãos, os médicos disseram: não tem jeito, você tem tudo infantil por dentro e não tem como gerar. Eu falei: mas eu creio, e eu tenho os documentos do dia ali afirmando. E eu falei: Deus, eu creio. Passando, irmãos, 2 meses, eu fiquei grávida. Os médicos queriam dar medicação, porque corria o risco de vida. Não somente a criança, mas eu. E ali nós assinamos um termo de responsabilidade. Fomos até os 8 meses de gravidez. Quando chegou os 8 meses, eu entrei em coma. Fui internada ali nas pressas. E o médico disse: vamos tentar salvar a vida dela. Quando eu acordei com 24 horas, irmãos, tinha aparelho para tudo quanto é parte do meu corpo. E ali os médicos me beliscavam, enfiavam agulha nas minhas mãos e batia no meu rosto. Eu fui voltando aos poucos. E depois, irmãos, de muito custo, aleluia, um monte de médico em volta de mim ali por horas, por dias. Eles me levaram para o quarto. E depois de 1 semana eu tive alta e eles disseram: olha, dessa você escapou. Mas se você tentar uma outra gravidez, você vai morrer. Você não pode ter filhos. Deus foi bondoso, o médico ainda falou. Deixou a criança viva e também te deu vida, porque foi muito difícil. E ali, irmãos, quando eu olhei para minha filha, eu não falei. Quando o médico disse que eu não podia ter filho, eu desci na mesma hora do posto de saúde. A pastora Osliane conhece o posto de saúde lá em cima. Eu fui entregar os documentos para o doutor Maurício, japonês, né, pastora? Aí eu desci: Deus, o Senhor curou, eu do câncer, o Senhor vai me dar 2 filhos, o Senhor curou, eu creio, Senhor. E de cabeça baixa eu não olhei para ninguém. E para chegar na minha casa eu passava pelo ponto do ônibus. Então eu passei no meio de uma multidão assim e falando com Deus: Deus, o Senhor vai me dar 2 filhas, eu creio, o Senhor me curou do câncer, o Senhor me deu vida. E aí depois eu engravidei, né, irmãos? Aí eu cheguei na minha casa e entrou uma irmã, veio do ponto do ônibus comigo e disse assim: eis que o homem disse não, mas digo eu, te darei 2 botões. Eu sou o teu Deus. E quando ela terminou de profetizar, eu olhei para ela, ela falou assim: perdão, você passou no
no ônibus, o Espírito Santo me tomou, eu tive que vir atrás de você. E nisso, né, irmãos, como eu disse. Aí quando eu engravidei, até os 8 meses, né, aconteceu. E eu tive alta, o doutor disse, olha, não tente outra porque você vai morrer. Irmãos, com 9 meses, eu fiquei grávida de novo. E os médicos falaram, não pode. E eu assinei ali o termo de responsabilidade. Nós assinamos, irmãos, quando deu 7 meses. Eu fui para o pré-natal, o doutor disse, o bebê está morto. Foi por ultrassom. Tem 10 dias que está morto. Já está começando a descompor, que fala, né, irmãos, desfazer. A criança constou 10 dias morta dentro do ventre, ele não tem como mais prosseguir. Nós vamos te internar agora. E tinha um congresso como esse, irmãos, na igreja em que eu congregava. Eu peguei todos aqueles papel, sentei lá fora enquanto os médicos falaram, nós vamos ligar para a tua família e nós vamos chamar uma ambulância, você não vai nem para a tua casa, daqui você já vai para o hospital, porque você está correndo risco. Quem pode dar glória a Deus aí? O que aconteceu, irmãos? Eu olhei de um lado, olhei do outro, eu falei, eu vou para minha casa, eu vou me trancar. E o Deus que me curou do câncer, o Deus que me deu a primeira filha, Ele vai zelar da minha saúde e da saúde desta criança do meu ventre. Peguei aqueles documentos, desci para minha casa, me tranquei. Foi a ambulância, bateu, chamou, os vizinhos derrubando a porta lá, e eu lá, Jesus, eu só vou depois do congresso. Eu creio que nesta noite o Senhor vai me visitar com o teu milagre. Eu creio, Senhor, se o Senhor disser que é para mim, eu vou. Quando deu a hora do culto, eu subi, irmãos, com todos os documentos do neném morto dentro do meu ventre. Quando eu cheguei na porta da igreja, o culto já tinha começado. O pastor que ia pregar pela primeira vez estava no altar. E quando eu pisei lá, ele veio do altar sapateando, falando em mistério, me pegou nas mãos, me trouxe para o altar. Quando ele chegou aqui, irmãos, diante do altar, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, a criança deu um salto no meu ventre. Glória a Deus! Tem milagre na casa de Deus para o povo adorador, para o povo que anda em comunhão, irmãos. E ali, irmãos, terminou a oração, ele disse, eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu falei, está aqui, pastor. Ele olhou ali, irmãos, os diagnósticos dos médicos, e a minha barriga, eu virava para lá e para cá, irmãos, a criança começou a dançar dentro de mim, a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Quando completou 8 meses e 15 dias, no dia seguinte eu fui, irmãos, os médicos ficam tudo confusos, viu? Eu estou tentando correr por causa do horário. Aí quando fez, irmãos, 8 meses e 15 dias, né? O doutor falou assim, tudo bem, isso foi um milagre, né? Não estou entendendo nada, mas tudo bem, segue na tua fé. Aí após 1 mês e 15 dias, né, irmãos, eu estava com 7 meses, eu fui internada na emergência de novo, porque a minha pressão subiu. E segundo os médicos, eu estava correndo risco da criança estourar dentro de mim, porque a pressão estava muito alta, estava 22/18, uma mulher grávida. E ali eu me internei. E quando eu me internei, irmãos, eu entrei em coma na hora da cirurgia. E quando eu acordei, vocês não sabem onde eu estava, dentro de um necrotério. Eu puxei, irmãos, o lençol no meu rosto. Tinha assim uma marca de cimento de fora a fora, assim, irmãos, dos 2 lados do salão. E os lençóis brancos comportava de 3 a 4 corpos cada lençol. E ali, irmãos, eu puxei o lençol da minha face. Quando eu olhei, tinha uma pessoa com os olhos estatalados, gelado, assim, do meu lado. Eu olhei do outro, outra pessoa, assim, morta, irmãozinho, no meio, com o mesmo lençol. E eu comecei, Jesus, onde eu estou, o que está acontecendo? E eu olhei, só via os pezinhos, as pontas do nariz, debaixo dos outros lençóis, naquele corredor, irmãos, horrível. E ali, irmãos, de repente entra uma faxineira cantando, com a vassoura na mão, com aquelas latas de óleo feito passe com cabo de vassoura. Lá. Quando ela olhou, ela deu um grito, irmãos, e saiu correndo. E ali, irmãos, meu Deus, onde eu estou? Eu estava meio ainda, né, irmãos? Meio confusa. Dali a pouco veio uma equipe de enfermeira,
Depois veio os médicos. A médica que me operou chegou bem perto de mim e disse: doutor, para o amigo do lado, eu não acreditava em milagre, mas é um milagre. Vamos tirar ela daqui. Aí ela olhou para mim: a doutora Elizabeth, você está bem? Maria de Fátima, sim. Ela: nós vamos te tirar daqui. E nisso veio as enfermeiras com a maca, me tirou dali, começou a levar a bater na maca, eles tremiam, eles estavam confusos, irmãos. E ali, a glória de Deus, veio um enfermeiro crente, olhou para as enfermeiras e disse: deixa eu levar ela. Quando entrou, irmãos, no elevador, ele disse: você é crente, né? Eu disse: sim. Ele nunca deixa de testificar, porque a sua família já foi avisada, já estava preparando o teu velório, tem 3 horas que o óbito foi assinado, mas o nosso Deus te devolveu a vida, aleluia. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Eu olhei para ele e falei: e a minha filha? Ele disse assim: ela está bem, está no berçário, é um bebê lindo. E para a glória de Deus, irmãos, hoje eu tenho uma filha que é a diaconisa Tatiane, que é essa última que eu tive há 33 anos atrás. O meu genro é pastor. Tenho 2 netos da parte dela, que é uma bênção. Tenho irmãos da outra filha, que é a primeira também, já uma neta de 15 anos e outra de 10, para a glória de Deus. Uma família, irmãos, abençoada para a glória de Deus. Tenho a congregação que o Senhor confiou a mim. Deus tem salvado almas, e é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Mas para isso é necessário que andamos em união, sejamos todos um em Cristo Jesus. Pronto, irmãos, para levantar o irmão do lado, para abençoar os nossos irmãos, para ver se os nossos irmãos estão precisando de um abraço, de amor, ou até mesmo de uma ajuda, irmãos, de todas as formas. Porque você não vai querer ver o seu dedo sangrando, né, irmãos, e não fazendo um curativo, tomando um remédio, ou alguma parte do teu corpo ferida e não cuidar. Vai, irmãos. Vai, igreja? Não. Essa é a união que Deus nos pede, com bom e com suave é, que vivamos em união. Vamos viver um pelo outro e Cristo por todos, irmãos. E em breve Ele voltará para nos levar para a sua glória. Ele é Deus. Amém, irmãos? Quando eu voltar aqui, eu conto o testemunho da minha paralisia, irmãos. Fiquei 1 ano e 8 meses de muleta e com um aparelho na perna, que eu dava 4 passos e caía. Isso, irmãos, há 15 anos atrás. E Deus falou: eis que tu vai passar por um vento, mas eu estarei contigo, porque eu sou Deus, e o meu nome será glorificado nos 4 cantos da terra. Aleluia. E assim aconteceu. Eu tive esclerose múltipla, irmão. O médico disse que nunca mais eu ia andar, mas Deus usa muitas das vezes, eu e você, aleluia, nos momentos de prova, para salvar incrédulo. Por isso que temos que viver em união. Pastor, a prova dentro da Bíblia tem muitos, aleluia, versículo na Bíblia que prova isso, que Deus permite os santos da terra passar por provações para mostrar aos incrédulos que há um Deus e eles se renderem ao Senhor. Por exemplo, Lázaro precisava ter morrido, ele era amigo de Jesus. Precisava, irmãos? Não. Mas foi para a glória de Deus. Aleluia. Mas Jesus não deixou ele perecer. Quando, aleluia, Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro, Jesus olhou: Pai, graças eu te dou, aleluia, porque eu sei que me ouves, aleluia. Mas louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Chorou pela morte de Lázaro? Não, porque ele era a própria vida. Ele chorou pela incredulidade daqueles que viviam ali, que não tinham união, não tinha fé, não tinha ligação com Deus. E Lázaro, o amigo de Jesus, passou até pelo processo da morte, para a glória de Deus manifestar e muitos se renderam aos pés do Senhor. Muitas das vezes Deus permite eu e você passar por um momento difícil para que o nome dele seja glorificado. Saia daqui com a vitória nesta noite.